dia, hoje iremos falar sobre o período regencial. O período regencial começou em 1831, em abril, quando Dom Pedro I renunciou ao trono por seu filho de 5 anos e durou até julho de 1840. A regência trina permanente. Até que a criança atingisse a maioridade, a Assembleia tinha que eleger 3 regentes para governar o país em abril de 1831. Foi escolhida uma regência trina provisória por ausência dos deputados do Rio de Janeiro. Quando os deputados voltaram, foi escolhida a regência trina permanente, Francisco de Lima, Braulio Muniz e Costa Carvalho. E o padre Diogo Antônio Feijó comandava o Ministério da Justiça. Ele criou a Guarda Nacional, que era composta por pessoas ricas e tinha o objetivo de reprimir os levantes que tinha no país e que ameaçava a ordem. Com a abdicação de Dom Pedro, criaram grupos diferentes de deputados que tinham propostas políticas diferentes. Eram 3 grupos: os restauradores, que eram comerciantes portugueses e defendiam a volta de Dom Pedro I ao governo; os liberais modernos, que era a aristocracia rural e defendia a manutenção da escravidão e da monarquia, com um governo em sede no Rio de Janeiro; e os liberais exaltados, que era a classe média e os membros do exército, que defendia a liberdade da imprensa e a descentralização do poder. O Ato Adicional de 1934 foi um conjunto de alterações introduzidas na Constituição de 1924. O Brasil vivia um momento conturbado com a abdicação de Dom Pedro I. O país passava por um vazio de poder, pois o herdeiro do trono só tinha apenas 5 anos. Os legisladores promulgaram a lei interpretada do Ato Adicional que determinava a criação de 2 partidos políticos, liberal e conservador, e a diminuição da autonomia das províncias obtida com o Ato Adicional de 1934. Algumas mudanças do Ato Adicional foram que os governos provinciais podiam criar impostos, contratar e demitir funcionários. O regente seria eleito por voto secreto para um mandato de 4 anos. Foi extinto o Conselho de Estado, a criação do município neutro de Rio de Janeiro, a capital da província de Rio de Janeiro seria a cidade de Niterói. As províncias teriam maior autonomia e a regência trina passou a ser uma una. A Regência Una. A Regência Una do padre Diogo Antônio Feijó foi marcada pela eclosão das diversas regiões separatistas e pela ameaça da integridade do território brasileiro depois da elaboração do Ato Adicional de 1834. Foi estabelecida a constituição de uma regência una, em substituição à regência dos anos anteriores. Uma regência una é quando há apenas uma pessoa como regente, e houveram 2. Diogo Feijó foi ministro da Justiça da segunda regência trina, defendia a abolição da escravidão e reprimiu os navios negreiros. Combateu grande exposição parlamentar, golpe da maioridade. Os progressistas passaram a defender a coroação antecipada de Pedro Alcântara, mesmo tendo 14 anos. Em 1840, progressistas formaram o Clube da Maioridade. Segundo eles, a presença do imperador daria fim às revoltas regionais e afastaria o fantasma da fragmentação. Segundo a Constituição, o príncipe não poderia assumir o trono com 14 anos, só quando ele atingisse a maioridade, que seria com 18 anos. Então, em julho de 1840, foi aprovada a lei que antecipava a maioridade de Dom Pedro Alcântara, que depois de assumir o trono, ficou como Dom Pedro II, nomeando o Ministério Liberal. As rebeliões regenciais. Em meio à instabilidade da política do período regencial, eclodiram rebeliões em diversas províncias do Império. Assim, os rebeldes se levantavam por vários motivos: reação à política olímpia e oligárquica, as elites agrárias críticas excessiva, carga de impostos ou a situação da miséria da maioria da população, e reivindicação de maior acesso à vida política, e também contra a escravidão. Em 1832 e 1834, insatisfeitos com os rumos do governo regencial, proprietários de terra do Recife iniciaram uma revolta pedindo a volta de Dom Pedro I. Seu descontentamento devia-se também ao retorno de participantes derrotados na Confederação do Equador ao governo provincial. Para enfrentar o governo, os rebeldes armaram a população local, inclusive indígenas e quilombolas do interior, os chamados papamés, em referência à sua principal fonte de alimentação, o mel silvestre. Por causa de suas moradias, os papamés
também ficaram conhecidos como cabanos. Os proprietários foram rapidamente derrotados pelo governo, mas os papéis armados resistiram, refugiando-se nas matas entre Alagoas e Pernambuco. Após violentos combates que duraram 2 anos, os rebeldes foram derrotados pelo presidente da província. Sua luta, porém, serviu de exemplo para outros grupos rebeldes. A cabanagem. Em 1835, teve início uma luta entre comerciantes e proprietários da terra do Grão-Pará. Em meio aos conflitos, a população ribeirinha que vivia em cabanas e era composta por indígenas e negros, revoltaram-se contra os membros da elite. Visando uma melhora nas condições de vida, os rebeldes tomaram Belém, proclamando uma república independente na província do Grão-Pará. O primeiro governo rebelde foi liderado pelo fazendeiro Félix Antônio Mocher, que logo tentou superar as lideranças populares. Após os confrontos armados, Félix foi morto. O segundo governo ficou sob o comando de Francisco Vinagre, que teve que enfrentar bombardeios dos navios imperiais. Derrotado, Francisco foi preso, e Belém voltou ao domínio do império. Depois de algum tempo, os cabanos retomaram Belém. Assim se iniciou o terceiro governo rebelde. Durante a revolta, morreram mais de 30 mil pessoas. A Revolução da Farroupilha. Desde a independência, os donos da fazenda do Rio Grande do Sul reivindicavam maior autonomia provincial e o fim dos altos impostos sobre o charque gaúcho, que seria uma carne de vaca salgada, que não tinha como competir com a da região platina. Além disso, vários desses proprietários promoviam intenso contrabando de animais com o Uruguai. A tentativa do governo de limitar essas transações estimulou sua revolta, que eclodiu em 1835. Depois de alguns confrontos, a rebelião ganhou força, quando as tropas de Bento Gonçalves, o principal líder do movimento, tomaram a cidade de Porto Alegre, tirando o presidente da província. Em 1839, os farroupos conseguiram estender o movimento até Santa Catarina, e assim fundaram a República Juliana, mas que só durou 4 meses. Os revoltosos elaboraram uma constituição que garantia a liberdade de imprensa, comercial e industrial, e adotava os 3 poderes, mas mantinha a escravidão. Durante o segundo reinado, em 1842, o movimento entrou em declínio. As sucessivas derrotas para a tropa imperial levaram à rendição em 1845. A Sabinada. Entre 1837 e 1838, membros das camadas medianas baianas organizaram um levante separatista em Salvador, liderados por Francisco Sabino, médico e professor da Escola de Medicina. Os rebeldes, funcionários públicos, militares, comerciantes, etc., desejavam manter a autonomia provincial obtida com o Ato Adicional de 1834, opondo-se ao retorno da centralização política desejada pelas elites do Rio de Janeiro. Os revoltosos proclamaram a República Baiense, que duraria até que Pedro de Alcântara atingisse a maioridade. O movimento também prometeu libertar os africanos escravizados que lutaram a seu lado. A balaiada. No início dos séculos XIX, a província do Maranhão vivia uma grande crise econômica, somada a outros fatores de insatisfação, como os impostos elevados, as disputas pelo controle do poder entre as elites locais e a miséria da maioria da população. Em 1838, grupos liberais contra a dominação tanto dos grandes proprietários rurais quanto dos comerciantes lusitanos iniciaram uma revolta. Ela se ampliou, atraindo a participação das camadas mais pobres dos escravizados. Entre seus líderes destacaram-se o vaqueiro Raimundo Gomes, apelidado de Cara Preto, fabricante de cesto Manuel dos Anjos Ferreira, conhecido como Balaio, de onde surgiu o nome da revolta, e o negro Cosme Bento, líder de 3.000 escravizados.